ano a mais um ano, glória a Deus. Se estamos aqui é porque ainda há um propósito, amém? Deus é Deus de propósitos, e Ele tem um propósito para você e para mim até o último suspiro. Quando for o último suspiro, Ele diz: não, agora é para você estar comigo e desfrutar a minha glória completa lá no céu, e no novo céu e na nova terra que Ele vai transformar. Quem tem essa esperança? Irmãos, a palavra de Deus diz que quem só pensa nesta vida, se a gente tem a esperança somente nesta vida, o que diz lá? Quem lembra? Somos os piores de todos os homens. Que coisa, né? Se nossa esperança estiver só aqui, nessa vida que hoje eu estou aqui falando, amanhã eu não sei se eu já passei para a eternidade, não é assim? Tivemos aí o Pelé agora há pouco, o Papa agora há pouco. Então a nossa esperança tem que ser nesta vida, mas é muito mais do que nesta vida, amém? Nós somos cidadãos dos céus, diz Paulo lá em Filipenses. Diga para o seu vizinho aí: você é cidadão ou cidadã dos céus. Lá no livro de Hebreus diz também que nós somos peregrinos. Você sabe o que é o peregrino? Aquela pessoa que vive caminhando, mas o lar dele ele não encontrou ainda. Nós estamos aqui peregrinando. Nosso lar é eterno. Então eu quero começar este ano trazendo essa perspectiva para nós. Por quê? Nós vamos ter problemas este ano, sim ou não? A vida é isso, é saber lidar com os desafios, alguns mais fáceis, alguns mais difíceis, não é assim a vida? Então, nós vamos lidar, mas se a gente tiver com perspectiva em Jesus e a nossa eternidade, tudo fica mais fácil, Então não perca Jesus de vista neste ano, e não perca a sua identidade celestial. Em breve o Senhor virá e tocará a sua trombeta, e nós seremos arrebatados, e estaremos para sempre com Ele, e Ele criará um novo céu e uma nova terra, que a Bíblia diz: não haverá choro, não haverá dor, as coisas velhas vão se passar, amém? Quero saudar aqueles que estão em casa também assistindo, seja pelo YouTube ou pelo Facebook. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 8, Esdras, está lá no Velho Testamento, mais ou menos perto dos Salmos, para trás. Capítulo 8, verso 21 até o 23. Esdras, capítulo 8, verso 21 a 23. Se você tiver seu celular aí, ligue a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Acharam, sim? Se achou, diga amém. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Outras palavras, em outros textos diz: para a todos os nossos pertences. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. A outra tradução diz: e Ele realizou o que pedimos.
Glória a Deus. Deixa eu só dar uma introdução para vocês, o que está acontecendo aqui nesse livro. O livro de Esdras, ele foi escrito depois que o povo de Israel, vocês lembram que no ano 586 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. A maioria foi para a Babilônia cativa, muitos morreram e um grupo pequeno ficou. Mas o povo foi exilado, foi aí esparcido, porque haviam se rebelado contra o Senhor constantemente ao longo de quase 500 anos. E Deus tinha dito através de Moisés: se vocês se rebelarem, vocês serão exilados, vocês sairão da sua terra e vocês serão escravizados. Nabucodonosor então escravizou Israel. E essa escravidão lá na Babilônia demorou 70 anos, que o povo de Israel ficou na Babilônia escravo. Depois de 70 anos, o rei Nabucodonosor, o império babilônico, caiu na mão do rei Ciro o Grande, e em 439 destruiu o império babilônico. E Deus se revelou a Ciro. Quem conta isso é um historiador chamado Flávio Joséfo, muito conhecido no século I. Deus deu uma revelação a Ciro de que ele iria ganhar a batalha contra a Babilônia e ele iria libertar o povo de Israel, mandá-los de volta para a sua terra, e eles iriam construir novamente o templo que Nabucodonosor havia queimado e destruído. Você está comigo? Você está entendendo meu raciocínio? E aí, quando Ciro o Grande destrói e domina a Babilônia, a primeira coisa que ele faz é fazer um decreto. Nesse decreto ele diz: o povo judeu é livre para voltar para a sua terra, construir o templo e adorar só o seu Deus. E assim foi. E entre aqueles que vieram da Babilônia de volta para Israel, para reconstruir suas vidas, reconstruir suas famílias e o templo para adorar a Deus, o Deus de Israel, Jeová, vieram um grupo liderado por este homem, um sacerdote, um escriba, um especialista na lei chamado Esdras, um homem muito sábio, um homem muito dedicado a Deus, um homem de muita oração, um homem de vida piedosa e que conhecia as escrituras profundamente, as escrituras daquele tempo, que era a Torá, né? Que eram os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Vieram alguns milhares de pessoas com ele, e o rei doou para Esdras e a sua equipe que vinham, doou ouro, prata, madeira, tudo para construir o templo, se possível mais próximo do que o templo era antes, feito por Salomão. O templo feito por Salomão antes, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi queimado por Nabucodonosor. E agora o rei Ciro dá a eles prata, ouro, pedras, e diz: olha, vão lá, madeira, e diz: vão lá e reconstruam e adorem o Deus de Israel, porque ele teve uma visão pelo Deus de Israel de que ele iria vencer a guerra contra Nabucodonosor e ele iria abençoar o povo judeu. Então, aqui no capítulo 8, Esdras está se organizando para sair. Alguns milhares de pessoas estão com ele. E aqui no verso 21, olha aí comigo, por favor. Acompanhe aí, por favor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos,
e para tudo que possuíamos. Deixa eu só buscar aqui uma tradução. Só um minuto. Então Esdras está quase saindo de Babilônia, e agora da Pérsia, né? Já era Pérsia. E ele para na beira de um rio chamado Ahava. E ele ali, ele tem uma coisa que inquieta o coração dele. Algo que angustia ele. É que ele começou a ver a quantidade de ouro que eles estavam levando. Eram 3,5 toneladas de ouro. A quantidade de prata era cerca de 20 toneladas de prata. E eles iam cruzar o deserto por quase 600 quilômetros, com uma multidão de criança, homens, mulheres, gente mais idosa, gente mais nova. Esdras estava muito apaixonado por sua visão de voltar para Jerusalém e construir o templo. Mas bem ali, quando ele está na beira do rio Ahava, ele começa a perceber a gravidade do que iria acontecer. Como é que eu vou sair com essa multidão de gente, com essa quantidade de riquezas, e cruzar um deserto onde tem assaltantes, onde tem ladrões, onde tem bandidos, e que certamente sabe que nós estamos cheios de ouro, porque a notícia ficou para todos os ali da Babilônia saberem, né, que o povo de Israel estava voltando com riquezas. Ele se angustia, porque ele olhou o caminho e disse: o caminho não me parece que vai ser fácil. Essa jornada é desafiadora, essa jornada não é boa. E como é que eu vou fazer? Então ele reflete sobre isso. E ele diz: nós vamos ter que nos humilhar diante de Deus. Nós vamos humilhar-nos diante de Deus em jejum e oração, pedindo a Deus uma boa jornada. Amém? Uma boa jornada. Verso 21 aqui, na outra tradução que eu tenho aqui: apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Esdras, quando falou com o rei, que pediu ao rei todos os benefícios para ele construir o templo, disse ao rei: olha, a boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que nos buscam, que o buscam, para o bem deles. E agora que ele está lá no rio, que ele começa a olhar o desafio que vai ser, ele diz: eu não tenho coragem de voltar lá onde o rei dizer: me dá um exército para me ajudar. Se ele quisesse, ele podia voltar. Você está comigo? Se ele quisesse, ele podia. Ele estava a 3 horas da Babilônia. Ele iria lá, falava com o rei mandava uma escolta para escoltá-los. Está me entendendo? Alô? Estamos juntos? Mas ele disse que teve vergonha. Ele ficou acanhado, porque ele disse: meu Deus, o nosso Deus que nós servimos, a boa mão do Senhor quando está sobre nós é para o nosso bem. Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que nos dá vitória, Ele é o Deus que faz todo o bem. E agora, como é que ele ia chegar para onde o rei dizer: ah, me dá um exército? O rei iria dizer talvez: onde está o teu Deus? Cadê o Deus que te protege? Cadê o Deus que cuida de ti? Você está comigo? Então Esdras decide fazer o que ele tinha que fazer: humilhar-se diante de Deus
e clamar a misericórdia de Deus sobre eles, sobre os filhos deles e sobre os bens que eles estavam trazendo para aquela viagem longa. Amém? E ele disse: só tem um jeito aqui, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me quebrantar. O povo precisa se humilhar, quebrantar-se em jejuns. Foram 3 dias que eles jejuaram, se humilharam, oraram ao Senhor, clamaram ao Senhor por uma jornada segura, para uma jornada vitoriosa. Eles pediram que a boa mão do Senhor estivesse sobre eles durante toda aquela jornada. E eles se humilham e clamam. Verso 23: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele se moveu através das nossas orações. Na NVI diz, na tradução Nova Versão Internacional, diz: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Ou Ele se moveu pelas nossas orações, que é uma tradução bonita, né? Ele diz: Deus se moveu pelas nossas orações, ou Ele atendeu às nossas orações. Amém? Irmãos, aqui está o caso típico de quem está começando uma jornada que você só sabe que ela é perigosa, você não sabe mais do que isso. E nós estamos começando hoje uma jornada que a gente só sabe uma coisa: ela é perigosa. Não tem nada certo nessa jornada. São 365 dias que, se Deus nos der a graça de vivermos, vamos experimentar momentos felizes, vamos ter que enfrentar frustrações, tristezas, dores, vamos ter que ter coragem para enfrentar alguns desafios que a gente olha e diz: é maior do que nós, eu não consigo, eu não posso. Vamos ter que ter fé para dizer: é em nome de Jesus que eu vou marchar. Eu não posso, mas em nome de Jesus eu vou. Eu não consigo, mas em nome de Jesus eu vou enfrentar. Fé. E o Paulo e os irmãos do louvor estavam ministrando, né? Rompendo em fé. Então eu quero lhe dar uma notícia ruim e uma notícia boa. É melhor do que começar com uma boa e terminar ruim, né? A notícia ruim é que não vem o ano das maravilhas. Você não está no país ou no mundo das maravilhas, na Alice do País das Maravilhas. Você está na Terra, um planeta cheio de complicação, de doença, de morte, de alegrias, de tristezas, de inimizades, de guerras. E nós vamos ter que enfrentar. Vamos ter que enfrentar um ano novo, onde parte da população está triste com o novo governo que tomou posse hoje, parte da população está feliz com ele, e vamos ter que enfrentar. Talvez eles tomem decisões que nós não vamos gostar, nós vamos ter que enfrentar. Talvez tomem decisões boas, vamos ter que enfrentar. Quem pode dizer amém? Então nós não sabemos nada. Todo mundo deseja no fim do ano, uns para os outros, paz, saúde, felicidade, que mais? Prosperidade, que frutifique. Não é assim? Porque esse é o desejo da humanidade. Quem não quer paz, gente? Quem não quer ter sua situação financeira estabilizada? Quem não quer? Quem não quer poder dar uma boa criação aos seus filhos? Todo mundo quer. Quem não quer ver seu casamento arrumado, seus filhos firmes em Jesus, buscando Jesus, adorando o Senhor? Quem
não quer saúde? Depois da salvação eterna, o maior bem que nós temos é a saúde. Porque com a saúde a gente tem um ditado, né? Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Com saúde a gente corre atrás. Sim ou não? Tem luta, tem choro, tem dor, mas com saúde a gente corre atrás. Sim ou não? Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer saúde. Mas nós não sabemos como virá. Todavia, há uma certeza. Todavia, temos uma certeza. Nós temos um Deus que Ele nos garante boa jornada. Diga para o seu vizinho aí: o seu Deus lhe garante boa jornada. Ele diz: a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Eu não sei o que eles passaram naqueles dias, talvez meses de viagem, mas eles devem ter tido dificuldade, sim. Mas a boa mão do Senhor estava sobre eles. A boa mão do Senhor, Ele diz aqui: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que os buscam. A boa mão do Senhor esteve sobre eles, trouxe segurança, trouxe livramento, trouxe a vitória. Esdras voltou para Jerusalém, construíram o templo novamente, passaram anos trabalhando, foi árduo, não foi um trabalho fácil o trabalho de Esdras. Trabalho árduo, lutando para o templo ser construído e para adorarem a Deus. Mas Deus deu vitória a eles. Irmãos, a boa mão do Senhor está sobre quem o busca. Eu não estou fazendo aqui uma promessa de não haverá problemas, não é isso que estamos dizendo. Haverão problemas, mas a boa mão do Senhor sobre nós vai fazer-nos andar acima dos problemas. Quem pode dizer amém? O Juninho e a Daniele vão continuar tendo que trabalhar na área de homicídio, de questão de drogas, como policiais que são. Sim ou não? Porque não vai mudar. Só no novo céu e na nova terra. Enquanto o ser humano for o que ele é, vai ser a mesma coisa. Mas a boa mão do Senhor estará sobre eles. Então o que eu quero convocar você nesta noite é que nós nos coloquemos que nem Esdras e o povo de Israel. E estamos convocando uma semana para buscarmos a presença de Deus. Todos os dias aqui, das 8 às 9. Quem puder jejuar, jejue. Ele diz: nós jejuamos para humilhar-nos diante de Deus. Alô? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que 2022 foi muito pesado. Não foi fácil. Que está entrando 2023 aí temeroso, temerosa. A boa mão do Senhor está sobre aqueles que o buscam. Então o que o povo fez? Se humilhou, jejuou, clamou ao Senhor, pediu misericórdia, pediu vitória, pediu proteção, pediu provisão, pediu livramento e pediu que a boa mão do Senhor estivesse sobre eles. E ele diz: o Senhor se moveu conforme as nossas orações. E ele diz: e o Senhor nos respondeu. Como é que você está vendo a sua jornada para este ano que está começando? Você está entrando com grandes expectativas positivas? Ou você está entrando o ano assim, como quem diz: meu Deus, como é? Onde é que eu piso aqui? Que decisão eu tomo ali? Para onde eu vou aqui? Acontece isso com você? Meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Nós vamos ter que tomar decisões.
E não adianta ficar empurrando decisões eternamente, vai ter que enfrentar as consequências dela. E deixa eu dizer uma coisa rapidinho, olha aqui para mim. Você só é responsável e você só tem controle sobre as suas decisões. Diga para o seu vizinho aí: você só tem controle sobre as suas decisões, mas você não tem controle sobre a reação dos outros. Você não tem controle sobre a reação dos outros. Talvez você vai se colocar numa situação, ou eu, que nós temos que tomar uma decisão difícil, mas é a certa. Alô? Vai ter que tomar decisões difíceis, mas são as decisões certas. E se você tomar a decisão, a outra pessoa ou as outras pessoas podem reagir de formas absurdas. Sim ou não? Você não tem controle sobre isso. O que você tem que ter é a consciência tranquila que você está andando conforme a boa mão do Senhor. O que você tem que ter, eu tenho que ter a consciência tranquila de que eu estou tentando andar conforme a direção, a mão, o dedo do Senhor está apontando para mim fazer. E pode dizer amém. E esse vai ser seu desafio este ano e o meu. Andar firmados nesta palavra. Pegue a sua Bíblia, o seu celular aí na Bíblia e diga: eu tenho que me firmar aqui, ó. Me firmar em Jesus. Não é me firmar na religião. Não é me firmar, eu sou membro do grão, glória a Deus, você é membro do grão e tem que ser membro efetivo, se envolver mais. Esse é seu dever como cristão consciente. Mas é Jesus que você tem que se firmar. Jesus vai conhecer sua consciência no oculto. Antes de você e eu decidirmos, Jesus já saberá a nossa motivação. Se é orgulho, se é prepotência, se é idolatria, se é engano, se é sincero, se é verdadeiro, Jesus já saberá. Então você e eu não vamos conseguir enganar o Senhor. Mas o Senhor é bom. E Ele quer dar a você uma boa jornada este ano. O que o povo de Israel fez? Jejuou e orou. Esta semana, todos os dias, de segunda a sexta, você está sendo desafiado a colocar a sua vida diante do Senhor, o seu casamento diante do Senhor, seus filhos diante do Senhor, seus netos diante do Senhor. Você e eu estaremos sendo desafiados a colocar o nosso trabalho diante do Senhor, a nossa renda, os nossos bens, o que quer que seja que Deus colocou em sua mão para você administrar. Você e eu não somos donos de nada, somos apenas administradores. Você vai precisar dessa direção de Deus nessa área. Quem pode dizer amém? Estamos juntos? Você vai precisar da direção de Deus para saber como Deus quer te usar nesta comunidade aqui. Se em 2022 você ficou muito parado, sentado, olhando para o tempo, esperando Jesus chegar, Jesus está dizendo para 2023, vai trabalhar na minha seara. A Bíblia diz: feliz aquele que quando eu voltar encontrar trabalhando. É o que Jesus disse. E o outro que deixou de trabalhar se deu mal, foi condenado. Este é um ano para você, do grão de mostarda de Anápolis, trabalhar. Pastor, mas eu já trabalhei muito. Bom, peça para Jesus lhe levar para a glória, não tem problema. Você parte para a eternidade, não vai ter problema. Mas enquanto você estiver aqui, e eu também, e tiver um pouquinho de fôlego, é para Jesus. Eu encontrei um irmão muito querido meu este ano, que eu não o exortei, eu tentei ajudá-lo a corrigir a mente. 50 e tantos anos de crente, fez tudo na igreja. Aí chegou para o pastor este ano e disse: pastor, a partir de agora eu não faço mais nada na igreja. O pastor disse: mas meu irmão, por quê?
Eu já dei minha vida toda por isso. Já fiz tudo. Eu não vejo mais o que fazer. E o pastor tentou corrigir, mas não conseguiu. Só que ele falou comigo e eu tinha mais liberdade para falar, e eu falei com ele: para e pensa. Você está aqui com um propósito. Você é um trabalhador da seara do Senhor. Diga para o seu vizinho aí: você é um trabalhador da seara do Senhor. Ah, mas eu já tive muita experiência em outros trabalhos da obra de Deus. Tudo que nós já fizemos, irmão, foi para a glória de Deus? Amém. Tudo que tem para fazer vai ser para a glória de Deus? Amém. Então este ano é um ano da gente buscar isso. Deus, o que tu quer fazer comigo? Para que eu estou aqui? Como é que tu queres me usar? Amém. Então vamos ver-nos em oração, encontrar-nos em oração para clamar a Deus: Deus, eu quero ser útil, até o último fôlego da minha vida, eu quero ser útil na tua seara. Amém. Nós vamos clamar também pelas nossas finanças. Vai ter estudo sobre cada tema para te motivar, para você orar. Nós vamos estudar na segunda, tudo na mão do Senhor Jesus, não na nossa. Na terça nós vamos estudar a vontade, as emoções e os pensamentos, o príncipe da paz. Nós vamos ter na quarta, em tudo dai graças. Na quinta, glorificai ao Senhor com as primícias da sua renda. Na sexta, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo são coisas fundamentais para a gente ter vitória neste ano. E por isso você está sendo desafiado, e eu também. Se você puder jejuar, jejue. Se você tem dificuldade com alimento e jejum, eu vou lhe dar uma sugestão: jejue um pouco aí, televisão, WhatsApp. Mas não é jejuar, desligar e dizer estou jejuando, não. É uma hora que você gasta no WhatsApp, sei lá onde. Você vai dobrar o joelho por uma hora e se humilhar ao Senhor. Você vai jejuar aquele negócio, mas você vai buscar o Senhor. Você não vai dizer: não, eu jejuei a televisão, eu jejuei o celular. Não. E ficou lá. Não. Você vai buscar o Senhor. Quem pode dizer amém? Amém mesmo? Você se anima? Se você pode jejuar alimento, faça. Qual é o propósito desse jejum? Humilhar-nos diante de Deus e buscar a sua graça sobre nós. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Então o jejum que vamos estar fazendo, a oração que vamos estar fazendo, é humilhando-nos diante do Senhor, dizendo: Senhor, toma-me neste ano, toma tudo isso. Você vai colocar suas finanças diante de Deus. Deus tem planos para as suas finanças e para as minhas. Deus tem propósitos. Você vai colocar os planos nessa área, e Deus vai cuidar com a sua boa mão. Amém? Eu quero desafiar você para que nós busquemos o Senhor nesta semana. Ah, pastor, é só nesta semana? Não, isso aqui é só um gás para animar-nos para seguir. Amém? Porque a vida com Jesus vai ser 365 dias, horas, minutos, segundos. Não só uma semana. Nós não estamos fazendo aqui uma campanha especial, não. Nós estamos somente dizendo: vem, vamos buscar o Senhor, vamos clamar a presença do Senhor e vamos pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre nós neste ano.